Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos vocês. Que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Esse Shabbat, estamos passando aqui em Eretz Israel. Estamos na Galil, às margens do Kinneret, às margens do Lago da Galil, também conhecido como Mar da Galileia. Um local extremamente maravilhoso, repleto de histórias empolgantes, transformadoras, que mudaram a vida de toda a humanidade, de todo o planeta. Local que no passado era extremamente desabitado, ninguém queria vir para cá, era um local cheio de pântanos e doenças, mosquitos, malária. As pessoas que viviam eram pessoas ignorantes, sem instrução e marginalizadas. Até que um dia, um simples homem, filho de um carpinteiro, um simples rabino, com alguns discípulos, sem dinheiro, sem poder, ou seja, não fazia parte, não tinha aliança com Roma ou com a alta sociedade, ele não tinha cargos políticos, ele não tinha heranças de pessoas ricas, muito pelo contrário, era uma pessoa pobre, sem dinheiro, sem posição social. E mesmo assim, em apenas 3 anos e meio, a sua mensagem tomou conta de Eretz Israel. E não só de Eretz Israel, não ficou restrito só à nação de Israel, como se espalhou por todas as nações da terra. Hoje estamos aqui e vemos milhares de pessoas de todas as nações que vêm a Israel visitar a nação por causa desse jovem rabino, desse judeu, que apesar de não ser ninguém com muitas riquezas, com muitos recursos, conseguiu mudar a história da humanidade, porque ele é o Mashiach, Yeshua. Então muita alegria para todos nós. Ele realmente mudou Israel, ele mudou a nação de Israel hoje é uma maravilha, principalmente a Galil, algo sensacional, fantástico. Um dos melhores lugares de Israel estar na Galil, sem dúvida nenhuma. Ele realmente honrou o caminho do lago, ele restaurou, ele trouxe luz em todos os sentidos para a região. Tá? A maioria das pessoas que vêm a Israel vem por causa dele, por causa da sua pessoa, por causa da sua história. E quando você vem, você vê que realmente todas elas são verdadeiras. Nesse Shabat, nós vamos estudar a Parashá Kitzá. Kitzá. Quando realizar. Deixaremos o vídeo gravado. Não será ao vivo. Não está sendo ao vivo justamente pela diferença de horário que temos entre Israel e o Brasil. São 6 horas de diferença. Então nós deixaremos gravado para vocês, tá? Kitzá, quando realizar. Isso está em Shemot, Êxodo, capítulo 30, verso 11. Quando realizar. O ensino do meio shekel. Então, o verso 11, que dá início à porção Kitzá, lê em hebraico da seguinte maneira: Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E falou
Adonai para Moshe, dizendo, verso 12, Ki tsa et rosh binei Israel, quando realizar o Rosh, ou seja, Rosh quer dizer cabeça, também está justamente ligado à contagem ou o censo. Li fecudeihem, ve natnu ish kofer nafsho ladonai bifkod otam velo irie bahem negef bifkod otam. Traduzindo, verso 12. Quando realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa ao registrar-se deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Então, durante o período do censo, deveria-se cada pessoa que era contada, e eram homens normalmente de 20 anos para cima, de cada tribo, eles deveriam levar ao Eterno, fazer ao Eterno uma terumá, e essa terumá era de prata. Por quê? Porque a prata é o símbolo da remissão, da redenção, da remissão, do resgate. A prata é o símbolo do resgate. O verso 13 vai deixar um pouco mais claro. Ze itenu kol haover al ha-pekudim mahatzit ha-shekel, a metade de um shekel. Beshekel ha-kodesh, no shekel santo, no shekel do santuário. Não é de um dinheiro qualquer, um dinheiro que circula entre as pessoas no dia comum. É algo especificamente do templo. No caso aqui do Mishkan, do tabernáculo. Uma prata representando justamente o resgate. O chamado imposto anual do templo. Ou no caso aqui do Mishkan. Ezrim Gerá. Gerá era justamente o peso. 20 gerot ou 20 gerá, nesse caso aqui. Hashekel mahatzit hashekel terumá ladonai. Então, perceba, esse shekel tinha que ser meio shekel e era uma contribuição, terumá quer dizer contribuição para o Eterno, ladonai, para o Eterno. Perceba, mahatzit quer dizer meio, metade. Mahatzit ha-shekel, a metade de um shekel. Kol ha-over al ha-pikudim miben ezrim shana. Como eu disse, como eu falei, apenas aqueles que tivessem 20 anos para cima. Todos que tivessem, na verdade o texto diz, todos aqueles contados, todos aqueles que entraram na contagem, com 20 anos para cima, de 20 anos para cima. Vá mailá item terumat
Adonai. Todos com 20 anos para cima, sujeito ao censo, devem apresentar uma oferta, ou na verdade, uma contribuição para o Eterno. O interessante, e esse é um ensino maravilhoso, está justamente no verso 15. Ha'ashir lo yarebe ve'hadal lo yamit mi mahatzit hashekel. O rico não deve contribuir com mais. O rico não deve contribuir com mais. Verradal, e o pobre, lo imeit, e o pobre não com menos. Mi mahatzit hashekel. Tem que ser a metade de um shekel. O rico pode dar 1 shekel, 2 shekel, 3 shekel? Não. O pobre pode dar menos de meio shekel? Também não. Como também o pobre não pode ser orgulhoso para dar mais de meio shekel. O que há de interessante nisso? O que há de interessante é que não existe, ou melhor dizendo, hoje existe em Israel, hoje em dia existe, mas na época não existia a moeda, vamos dizer assim, porque na verdade era algo exclusivo para o templo. Não existia meio shekel, existia 1 shekel, Echad shekel, ou Achat shekel, 1 shekel. Mas meio shekel, não. Então como é que poderia o rico não dar mais do que meio... Nem o rico, nem o pobre. Como é que ele iria conseguir levar essa contribuição se não tinha como ele conseguir esta moeda, este valor de meio shekel? Se não pode dar mais de meio shekel, então o 1 shekel que ele iria dar era inválido. Então, era impossível alguém sozinho realizar e cumprir esse mandamento. Meio shekel de prata, kesef, é um testemunho da expiação da vida. Esse texto, inclusive, é o verso 16, o final do verso 16 do capítulo 30. Shemot, capítulo 30, verso 16. Receba a prata pela expiação do povo de Israel e empregue-o no serviço da tenda do encontro, para que sejam a recordação do povo de Israel diante de Adonai, para expiar-lhes a vida, para a expiação da vida. A prata é um testemunho da expiação da vida. A prata simboliza expiação. O bronze simboliza o juízo, o julgamento. Tanto é que o altar, tanto é que os 2 itens que o povo tem acesso, os itens do Mishkan, do tabernáculo, são o altar de bronze e o quior, a bacia de bronze. As 2 coisas visíveis ao povo no Mishkan são de bronze. O que é de ouro, simbolizando as coisas do eterno, simbolizando as coisas divinas, as coisas do Shamayim, dos céus, pertencentes ao eterno, elas ficam dentro do Ohel Moed, dentro da tenda do encontro. Somente o sumo sacerdote tem acesso. O povo não podia entrar no Ohel Moed. O meio shekel de prata, kesef,
É o símbolo do testemunho da expiação da vida. Muito bem. Meio shekel por pessoa, seja rico ou pobre. Todos possuem o mesmo valor. O que a Torá está dizendo é o seguinte: não é porque você é rico que você terá mais facilidade em conseguir a expiação do que o pobre. Como também não é porque você é pobre que você terá mais condição ou direitos em relação à expiação. Todos são iguais, pois, diante do Eterno, em relação à expiação da vida, não há diferenças de classes sociais, não há diferença, ninguém é medido pela riqueza, pelo que tem, pelo que possui. Todos são iguais. Agora, continua a pergunta. Se somente existia um shekel, como alguém poderia cumprir o mandamento? Ou se pagava um shekel, ou não se pagava nada. Como poderiam então cumprir o mandamento? É muito simples. Todos deveriam procurar alguém para compartilhar um shekel. Então, os dois iam juntos e cada um representando uma parte daquele valor, metade para um e metade para outro. Isso quer dizer que ninguém conseguiria sozinho apresentar-se ao Eterno, sempre dependeria do próximo. Todos iriam perceber que somos iguais e que um depende do outro. Quando eu compartilho com o próximo, quando eu compartilho com aquele que está próximo de mim, quando eu compartilho com o meu irmão, quando eu compartilho com o ser humano, com um ser humano, eu consigo me aproximar do Eterno. Aquele que quer sozinho, o egoísta, o que pensa em si mesmo, aquele que quer resolver tudo sozinho, achando que está sozinho no mundo, esse não consegue nunca. Isso é um lindo testemunho, um lindo ensino do Eterno para a humanidade. Sozinho você não consegue nada. O ser humano foi criado para interagir com o seu irmão, todos nós somos irmãos, dar as mãos uns aos outros e seguir o caminho. Temos diferenças? Temos, claro que temos. Ninguém é igual a ninguém. Mas quando se ama o Eterno, quando se tem um propósito de conseguir, de atingir a expiação da vida, nós nos unimos ao nosso próximo, mesmo com todas as diferenças que possuímos. Mesmo com gostos diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas nós nos unimos. Porque se não nos unirmos, se não nos dermos a mão, nós não conseguiremos chegar à expiação. Por isso que as Escrituras nos ensinam que aquele que tem rancor do próximo, aquele que odeia o seu irmão no coração, é como um assassino, e o assassino não tem a vida em si mesmo. É interessante que depois de você ouvir esse ensino, esse breve ensino, da forma bem simples que eu passei para vocês, muito simples, sem muitos detalhes. Poderíamos falar muito sobre isso, usar muitos textos dos sábios que passaram ao longo da história, anos e mais anos, estudando cada letra e cada palavra desse texto. Nós fizemos um resumo bem direto para você poder entender o ensino do Mahatzit HaShekel, a metade do shekel. Agora, quando você lê esse texto que nós vamos passar agora, eu tenho certeza que você vai entender melhor, sem dúvida.
Você já deve ter lido esse texto ou já deve ter ouvido esse texto. É interessante ler esse texto estando aqui próximo ao Kinneret. Esse texto se passa em Quefarnahum e as margens do lago do Kinneret. É maravilhoso quando lemos estando no local onde aconteceu. Por isso que eu sempre digo, sempre falo, você entender os escritos nazarenos, você precisa primeiramente estudar toda a Torá. É por isso que a Torá está no começo de toda e qualquer Bíblia. Se é Bíblia, se é completa com todos os livros, quem vem primeiro é a Torá. Por que em todo lugar é essa ordem? Por que todas as Bíblias têm essa ordem? Eu acho que tudo se começa do início. Para você entender o final, você não pode querer ler o final sem querer estudar primeiro o princípio. É por isso que muitas pessoas não entendem. É por isso que muitas pessoas caminham no caminho errado. É por isso que muitas pessoas tropeçam, porque falta o conhecimento. A própria ordem da Bíblia já nos mostra. Qualquer Bíblia. Há uma diferença na ordem da Bíblia judaica para a Bíblia cristã, por exemplo. Apesar dos livros serem os mesmos. Há uma diferença porque na Bíblia cristã adotaram uma ordem, vamos dizer, cronológica. Que eu duvido muito que seja cronológica. Né? Eu tenho as minhas objeções sobre isso. Mas, segundo eles, a ordem é cronológica. Em relação à Bíblia cristã, à Bíblia judaica, não. A ordem não é cronológica. A ordem é de acordo com a palavra Tanar. Tanar é uma abreviação de 3 palavras. Torá, os 5 primeiros livros. Depois, Neviim, os profetas. Os profetas vão de Yehoshua até Malachi. De Yehoshua até Malachi. Tudo que está entre Yehoshua e Malachi são profetas. E depois vem os Ketuvim, os escritos. Não são só salmos não, nem provérbios. Começa em salmos e termina em Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas. Então é diferente. Porém, não importa se é judaico ou cristão ou qualquer ordem, todas começam com a Torá. Isso são unânimes todas elas. Por quê? Porque todo o ensino está na Torá. Não é à toa que a palavra Torá quer dizer ensino, instrução. Então você não pode querer entender as escrituras começando do meio ou começando no final. Você precisa ler do começo, estudar bastante, por porções. Não queira ler a Torá em toda em um mês ou em 2 meses ou em uma semana. A Torá deve ser estudada em porções previamente separadas pelo Eterno, desde a época de Esdra, no exílio babilônico, que até os dias de hoje se estuda as mesmas ordens semana após semana. E tem que ser justamente aquela ordem naquele período. Não é que tem que ser, mas se todos, desde Esdra até hoje, fizeram assim, por que vamos fazer diferente? Porque há algo aí, o Eterno trabalha muito com os encontros marcados, com os ciclos. Ou seja, ele sempre, naquela porção, tem uma unção especial, tem um mover especial para aqueles que estudam justamente no mesmo dia a mesma porção. Então, se você quer estudar as escrituras, primeiro você tem que ser humilde. Não queira mudar as coisas que já existem há muito tempo. Ah, eu vou mudar. Você não vai mudar,
Você está começando agora, você tem que baixar a cabeça e dizer, eu quero aprender. Adonai me ajuda. Me ensina. Agora, quando você quer fazer do seu jeito, o que acontece? Se você quer fazer do seu jeito, o Eterno deixa você fazer. Veja, Adonai não se opõe a nada que o ser humano quer fazer, porque ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Ele é maravilhoso e te permite, me permite, permite a toda a humanidade plantar o que quiser. E ele é tão bondoso que permite você colher exatamente o que você plantou. Então, seja humilde, plante a humildade e você vai colher o fruto da humildade. E o fruto da humildade é justamente o conhecimento puro e cristalino do Eterno. Vamos então para Matitiahu 17. Se você estudar a Torá em um ano, em porções, aí quando você for estudar os escritos nazarenos, vai ser todas as vezes que você lê, você vai entender de uma forma plenificada, plena, realmente o que quer dizer. Por exemplo, lendo esse texto agora de Matitiahu 17, verso 24. Como não entender o que está escrito? Ao chegarem a Quefarnahum, vila de Nahum, possivelmente o profeta Nahum, os coletores do imposto de meio shekel, vieram a Shimon Kefa e disseram, o rabi de vocês, o mestre de vocês, não paga o imposto do templo? Claro que sim, disse Kefa. Quando ele entrou na casa, Yeshua foi o primeiro a falar. Shimon, qual é a sua opinião? Os reis da terra cobram tributos e impostos de quem? Dos próprios filhos ou de outras pessoas? De outras pessoas, respondeu ele. Então, disse Yeshua, os filhos estão isentos. Mas, para evitar ofendê-los, vai ao lago, ao Kinneret, e é pertinho, 100 metros, 150 metros, 100 metros, 120, 130, pertinho da casa de Shimon Kefa. Da casa dele não, a casa da sogra dele, né? Vai ao Kinneret, ao lago, e joga o anzol. Tire o primeiro peixe que pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará Rat shekel, um shekel. Pegue-o e dê por mim e por você. Exatamente o que vocês acabaram de estudar na Torá. Olha o privilégio de Shimon. Ele e Yeshua. Yeshua foi a pessoa com quem ele dividiu, dessa vez, o pagamento da contribuição anual. Por que Yeshua disse que ele não precisava pagar? Porque o Mashiach precisa de expiação dos pecados? Não. Shimon Kefa precisava, mas ele não. Como também o Mashiach não precisava ser imerso, passar pela Tevilá. Mas ele foi, porque o que é a Tevilá? Não é a Techuvá? O símbolo da Techuvá, de abandonar os pecados, de voltar para o Eterno, de se arrepender dos pecados e trilhar um novo caminho? Precisava Yeshua passar pela Tevilá? Não. Mas por que ele foi? Porque o próprio Yohanan Ramat Bilo, seu primo, não queria realizar a imersão nele, porque ele não via nenhum motivo para isso.
Mas por que Yeshua foi? Para cumprir a justiça, para dar exemplo de humildade. Porque Yeshua, ele sendo um mestre, um rabi, um parush, um fariseu, e fariseu, a palavra parush em hebraico quer dizer separado. Aquele que estuda, pratica e depois ensina. Aqueles que estudam e ensinam sem praticar são chamados por Yeshua de hipócritas. Então, como o Mashiach poderia ensinar se ele mesmo não passasse por isso? Apesar de não ter pecados, apesar de não ter transgredido a Torá, mas ele deu um exemplo. Se eu, que não cometi pecado, que não preciso fazer techuvá, estou passando por isso, quanto mais vocês, pecadores. Ou seja, cumpram a justiça do Eterno, façam techuvá, abandonem os seus pecados. Ele precisava fazer esse testemunho da remissão? Não. Mas para não ofendê-los, ou seja, para dar exemplo, ele fez. Gente, todos nós precisamos do próximo. Você precisa do próximo. Você precisa do próximo para se chegar para o Eterno. Sozinho ninguém consegue. Por que estamos falando isso? Não entenda errado o que eu estou falando. A Seret Hadevarim, os 10 pronunciamentos, escritos em 2 tábuas de pedra, metade são pronunciamentos, palavras, mandamentos, que referem-se ao Eterno, e metade são pronunciamentos que se referem ao ser humano. Então, você precisa do próximo para cumprir mandamentos. Se não tiver o próximo, como é que você vai cumprir o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo? Se não tiver o próximo, como é que você vai cumprir o mandamento, por exemplo, de fazer de tzedakah, de ajudar o necessitado? Se não tiver o próximo, como você vai, por exemplo, cumprir o mandamento de ser honesto? Como você vai cumprir o mandamento, por exemplo, de devolver para o seu inimigo o animal dele que se perdeu? Ou seja, abençoar até os inimigos são importantes para nós cumprirmos mandamentos. A maioria dos mandamentos da Torá, chamados mishpatim, juízos, refere-se ao relacionamento entre você e o seu próximo. Sem o próximo, não cumprimos mandamentos. E os principais mandamentos. Ou seja, se não cumprimos mandamentos, não praticamos mandamentos, nós não praticamos a justiça. Então, esse símbolo, esse ensino está nos mostrando o seguinte: para chegar à justiça, para chegar à redenção, para chegar a techuvá, para caminhar no caminho do arrependimento, sem o próximo, você não consegue. Se você se isolar numa montanha, no topo da montanha, se isolar como um monge, um ermitão, longe de tudo, você não alcançará a redenção. Sozinho ninguém consegue. Você precisa do próximo. Tem pessoas que têm pavor a outras pessoas. Na techuvá, você aprende a amar as pessoas. Os familiares. Você precisa da sua família. Você precisa dos seus parentes. A começar por eles. Techuvá nos ensina muito sobre parentela. Meio shekel. O ensino do meio shekel é esse. Sozinho, ninguém consegue nada. Sozinho não tem condições.
Ou você dá a mão ao próximo, ou você dá a mão, ou você ama o próximo como a si mesmo, não importa sendo ele parente, irmão ou até estrangeiro, está escrito também, ame ao estrangeiro como a ti mesmo. Sem o próximo, nós não conseguimos. Por isso, o Eterno determinou Mahatzit HaShekel, a metade do shekel. Se fosse um shekel, todo mundo conseguiria fazer sozinho. Esse é o ensino que nos ensina claramente a abrir mão do egoísmo, definitivamente. Esse ensino nos ensina, até uma redundância, ensino nos ensina, todo ensino ensina, claramente, que sozinho não conseguimos. Temos que ser humildes. E esse ensino também coloca algo maravilhoso: o amor ao próximo. Somos dependentes uns dos outros. Humildade. O próprio Yeshua, o mais humilde de todas as pessoas que a terra já viu, disse para os seus talmidim que eles fariam coisas bem maiores do que ele fez. Isso é muita humildade. Mas ele quis dizer, olha, sozinho eu não conseguiria. Por isso eu chamei vocês. Se eu estivesse sozinho, quem, por exemplo, iria narrar essas histórias? Quem iria narrar, escrever, quem iria contar aos outros tudo que eu falei? Porque Yeshua, ele não escreveu nada. Ele só falou. Quem, se não fosse os talmidim, quem ouviria para transmitir depois? Sozinho, não podemos nada. Nada. Até o próprio Eterno sabe disso, que desde o princípio, antes mesmo de criar o universo, que tudo que existe, ele criou os anjos. Ele podia fazer tudo sozinho? Podia. Claro que podia. Ele pode todas as coisas. Mas desde a existência, o Eterno, que é a própria existência, que é a própria sabedoria, ele já sabia que ele precisava ter seres com ele. Sozinho, nada faz sentido. Sozinho, nada faz sentido. Você já imaginou se só existisse você no mundo? Nada faria sentido. Se existisse só uma pessoa no mundo, nada que existe hoje faria sentido. Nada teria graça. Nada. Muitas coisas deixariam, praticamente tudo deixaria de ter sentido ou de existir. Sozinho. Tira isso da cabeça. Sozinho, tira isso da cabeça. Você precisa do próximo. Pegue na mão do seu próximo e siga adiante. Esquece as diferenças. Deixa as diferenças de lado. Siga em frente. Sozinho ninguém consegue nada. Vamos para o próximo ponto. Para o Hashem, vamos para o próximo ponto. O Kior Neroshet, a bacia de bronze. Kior Neroshet, bacia, lavatório, pia, Kior. Neroshet, bronze. O bronze, como eu já disse para vocês,
é o símbolo do juízo, do julgamento. Algo que é, segundo as escrituras, inerente, algo que é sine qua non, ou seja, não tem como não acontecer. Após a morte, segue-se o próximo passo é o juízo. Todos passaremos pelo juízo no grande dia de Adonai. Yom HaShem. Hayom Hashem. Yom Hashem, o dia de Adonai, o dia do Eterno. Esse dia será maravilhoso para aqueles que amam ao Eterno, pois nesse dia nós iremos ser convidados para a vida eterna. Esse julgamento todos irão passar, com exceção daqueles que não podem responder por si mesmos, como diz a Escritura. As crianças não serão julgadas. O ensino da Torá, claramente, que aqueles que ainda não têm como escolher entre o certo e o errado, esses não sofrerão, não passarão pelo julgamento. Não importam de onde seja, não importa de que nação seja. Segundo os sábios, o menino começa a responder a partir dos 13 anos e a menina a partir dos 12. Os 13 do menino, bar mitzvah, filho do mandamento. E as meninas, bat mitzvah, filha do mandamento. Interessante que as meninas passam a responder primeiro, ou seja, chegam à maioridade primeiro, se desenvolvem primeiro do que o homem. As mulheres são mais inteligentes que o homem, sem dúvida. Verso 18 do capítulo 30 diz o seguinte: Ve'asita kior neroshet ve'chano neroshet. Então, e faça uma bacia de bronze, e não só a bacia de bronze, como também a base, Hano, Vechano, a base, Neroshet. A base também é de bronze, tanto a base, afinal vamos mostrar uma foto para vocês verem mais ou menos como funciona, tanto a base como também todo ele de bronze, o bronze simbolizando o juízo. Ou seja, tanto o que sustenta, como também aonde está a água, simbolizando o juízo. E a água, o que é que simboliza? A pureza, a purificação. Daí que vem a ideia de imersão, de ser imerso, de lavar as vestes. É um símbolo da pureza, da purificação. A purificação para quando passar pelo juízo, não morrer, que é o que está escrito. Eles deveriam lavar as mãos e os pés. As mãos, simbolizando as ações, e os pés, o caminho por onde percorre. Fazer o que é correto e percorrer o caminho da justiça. Le rachza ve natat Venatata, oto, bem o Helmoed, o vem Hamisbeach, Venatata, chamar Maim. Ou seja, olha só, faça uma bacia de bronze com base de bronze para a lavagem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar do juízo. Então, entre a tenda do encontro, que simboliza a presença do Todo-Poderoso com a menorá, a mesa dos pães e o altar de incenso, e depois a cortina para o ret e o Kedosh HaKedoshim, o Santo dos Santos, onde está a Aron HaEdut, a Arca do Testemunho, ou Aron HaBrit, a Arca da Aliança. Então, para ter acesso a isso, deveria se passar pelo Kior Neroshet, a bacia de bronze, e lavar as mãos e os pés.
Também para ir para o Misbeach, para o altar, Misbeach Neroshet, para o altar de bronze, também deveria se passar pelo quior. Então, o quior, a bacia com a água, a bacia de bronze, simbolizando o juízo, com a água que purifica, estava entre o juízo e a presença do Todo-Poderoso. Então, entre um e outro, o quior. Entre um e outro, a purificação. O conhecimento, o entendimento do juízo. Saber o homem as consequências do pecado e buscar a purificação. Claro que a purificação não é através da água. A purificação é através do sangue. Do sangue do cordeiro ou do animal inocente, seja ele cordeiro, seja ele um bezerro, seja ele um boi ou um touro. Inocente, sem mancha, sem mácula. A água, na verdade, é um símbolo de manter o que foi purificado com o sangue. A partir de agora, fui perdoado, continuarei no caminho da justiça, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. E sempre está se purificando justamente para não e a sujeira do sistema e tomando conta da nossa vida. Essa purificação tem que ser algo constante. Todas as vezes que eles iam ao Ohel Moed ou iam ao Misbeach, ao altar, Misbeach Neroshet, ao altar de bronze, eles tinham que purificar as mãos e os pés. Sempre. Pois senão morriam. Uma das razões pelas quais ofereceu fogo estranho Nadav e Abihu, sem dúvida, foi entrar sem lavar as mãos e os pés. Estavam com aquele fogo que o Eterno fez descer, achavam que estavam puros, que não precisavam. Todos nós precisamos. Todos precisamos sempre pedir perdão ao Eterno. Sempre precisamos purificar a nossa vida. E purificamos a nossa vida quando nós colocamos em prática os mandamentos. Não adianta somente você ler e estudar. Se você não praticar, a sua vida não será limpa. E Yeshua disse: vocês estão puros por causa da palavra. Então, cada vez que vocês se purificam, vocês praticam, vocês vão sendo purificados. A purificação vem ao ser humano na prática dos mandamentos. Tá? Colocar em prática. Não em simplesmente ler. O verso 19 nos diz: Verahatsu Aharon uvanav mimenu et yedeihem ve'et rageleihem. Olha só o que eu acabei de falar. Aharon e seus filhos lavarão as mãos e os pés ali. As mãos, yedeihem, as suas mãos, ve'et rageleihem, e os seus pés. A palavra ragel, ou regel. Verso 20. Bevoam El Ohel Moed Ir Hatsu Maim Velo Yamutu O Begishetam El Hamizbeach Le Sharet. Que eu acabei de falar, olha só. Quando entrarem na tenda do encontro, eles devem lavar-se com água, para não morrerem. Também quando se aproximarem do altar para ministrar pelo fogo uma oferta ao Eterno, eles devem
lavar as mãos e os pés. As mãos simbolizando as ações. Os pés simbolizando o caminho que nós trilhamos. Não fazer o que fazem os pecadores e não trilhar, não fazer o que sugere os ímpios, o que ensina os ímpios, não seguir o conselho dos ímpios e também não seguir o caminho dos pecadores, o caminho da transgressão. Não fazer e não seguir. Muitos até transgridem, pecam, mas não necessariamente seguem aquele caminho. E pior são aqueles que praticam e seguem, continuam praticando, continuam transgredindo. Então, olha só, vocês estão vendo aí o quior, uma representação do quior. A bacia é de bronze, toda ela de bronze, tanto a bacia como também a sua base. Tanto a bacia como também a sua base. Deixa eu limpar aqui esse. Vamos limpar aqui que a caneta riscou tudo. Isso, muito bem. Tanto a bacia como também a base são de bronze, totalmente de bronze. Agora tem algo maravilhoso. Vocês estão vendo esse quior com a água? De frente aí está o Ohel Moed, a tenda do encontro. Atrás do quior, na banda do sul, está o Misbeach, o altar Misbeach Neroshet, o altar de bronze. E à frente está o Ohel Moed, a tenda do encontro. Agora tem algo muito interessante, mas muito interessante mesmo, em relação ao quior. Primeiro, já vimos, o bronze simboliza o juízo, ou seja, convida-nos ao arrependimento. A água nos convida a sermos puros, limpos, tanto as mãos como os pés. Tanto as mãos como os pés. Membros superiores e membros inferiores. Com os pés nós caminhamos e com as mãos nós realizamos. Agora, mais interessante ainda é isso aqui, ó. Shemot, capítulo 38, verso 8. Isso é muito interessante porque revela esse texto a participação feminina no quior. O verso 8 do capítulo 38 de Êxodo, Shemot, fez a bacia de bronze e a base de bronze. Fez a bacia de bronze e a base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. As mulheres, Baruch Hashem. Eu sempre digo isso em todas as ministrações, quando se fala de mulher, eu sempre cito, inclusive nas últimas, algumas semanas atrás, nós falamos sobre isso. As mulheres têm um papel importantíssimo na comunidade. Tanto é que as mulheres, elas têm um nível muito elevado na cultura judaica. Para a cultura judaica, a mulher está num nível mais elevado até do que o homem, em relação à santidade, à sensibilidade, em relação também à fé. Isso é tão verdade que se vocês, por exemplo, lerem as histórias sobre Yeshua, tanto nos evangelhos como também no livro de Atos, apesar de
os talmidim serem homens, que obviamente o Rabi, ele não tinha talmidot, ele não tinha discípulas, né? Eram sempre homens. Mas se vocês olharem direitinho, existe muito mais mulheres seguidoras que ouviam e abraçavam a mensagem, as boas novas, do que homens. Existem alguns lugares, por exemplo, no livro de Atos, que você vai ver que a maioria eram mulheres. Eram muitas mulheres. Sempre existiram mulheres em toda a vida, em toda a história do povo de Israel. As mulheres escreveram, desde a primeira matriarca, as mulheres escreveram um papel fundamental na história do nosso povo. Fundamental. Débora, por exemplo, Débora, a profetisa, juíza, sem ela, o povo o povo de Israel não teria se livrado daqueles 900 carros de ferro dos cananeus, comandados por Sísera, que atormentavam o nosso povo. Débora. Não só Débora, como também Iael, a esposa de Hever, parente, descendente de Itró, sogro de Moshe, que foi ela que matou o Sísera, o comandante cananeu, com a estaca na sua cabeça enquanto ele dormia. Mulheres corajosas que marcaram a história do nosso povo. Mulheres, por exemplo, como Hulda, a profetisa. Na época que Israel estava no nível terrível, a ponto de ser levado cativo para a Babilônia. E tantas outras mulheres maravilhosas do nosso povo. As matriarcas, todas elas, cada uma diferente da outra, mas todas com um papel fundamental na história. Todas participaram ativamente da história da criação do nosso povo. As mulheres sempre tiveram papel de destaque no nosso povo. Ruth, a moabita, que fez Techuvá e fez parte do povo de Israel, sem ser israelita. Ela faz parte da genealogia do rei Davi e, consequentemente, do Mashiach. Rahav também, né, faz parte dessa genealogia. Rahav, a prostituta de Jericó, cananeia, uma mulher cananeia, uma prostituta, e que teve um papel fundamental na conquista de Jericó. Quando ela guardou e não entregou aqueles espias que foram lá. E um deles, inclusive, o filho de Nachshon, se casou com ela. Se apaixonou por ela e se casou com ela. E nasceu Boaz, que se casou com Ruth. E que depois nasceu Oved. E depois nasceu Ishai. E depois nasceu Davi. E depois vem o Mashiach. As mulheres são fundamentais. Tem, por exemplo, no livro de Provérbios, um capítulo dedicado a Eshet Ha'il, a mulher virtuosa, a esposa virtuosa. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. A sábia é aquela que tem Torá. E a tola, a que não tem Torá. A mulher que tem Torá, ela sabe muito bem o papel dela no lar. Ela sabe que o marido é o cabeça. Ela sabe o papel dela e faz isso com muito amor e sabedoria. E por isso é abençoada. As mulheres têm um papel fundamental. Tanto é que desde os tempos antigos, quando a gente visita Israel mesmo, a gente visita alguns
alguns lugares, como por exemplo Corazim, Quifarnahum. Corazim, por exemplo, mostra uma sinagoga, uma Beit Knesset do primeiro século, da época de Yeshua, e mostra como era a divisão entre homens e mulheres. Os homens ficavam embaixo, na parte de baixo, e as mulheres no piso superior. Por que as mulheres ficavam em cima? Primeiro, porque elas são consideradas mais elevadas, um nível mais elevado. Porque os homens, se estivessem em cima, poderiam ficar olhando para as mulheres embaixo. Colocavam um livro na frente, enganava, todo mundo achava que ele estava lendo o livro, quando ele estava olhando para baixo. As mulheres não faziam isso. As mulheres não faziam isso. Por isso elas ficavam em cima. Quando você vai em Jerusalém, por exemplo, no Kotel, observe atentamente. As mulheres, elas são muito mais fervorosas e muito mais presentes nas orações do que os homens. As mulheres, se você observar, são muito mais fervorosas. Só você observar no Kotel. Às vezes tem mais mulheres até do que homens. Mulheres, sem dúvida nenhuma, se você for observar, a maioria das pessoas no mundo, com um nível de fé e intimidade com o Eterno, a maioria delas são mulheres. As mais humildes que tem, os seres humanos mais humildes do planeta são mulheres. São mulheres. Por isso, daí é que elas têm uma sensibilidade para entender melhor as coisas. Shemot 38:8 fez a bacia de bronze e a base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam. Então as mulheres abriram mão do espelho que era a sua beleza. Espelho. A mulher não queria abrir mão do espelho. Por causa da beleza. Para se ajeitar, se maquiar. Mas elas abriram mão para que fosse feito o quior. É muito bonito esse texto mostrando a participação ativa das mulheres que com o coração aberto para o Eterno doaram seus espelhos. Deixaram de buscar a beleza exterior para buscar a beleza interior. Deixaram de buscar a beleza exterior para buscar a beleza interior. É muito bonito esse ensino, maravilhoso. E mais uma vez a Torá vem desmistificar a ignorância do povo que acha que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia não dá vez às mulheres. Isso é uma ignorância, falta de conhecimento total. Que o Eterno abençoe a tua vida, a tua casa, desde Eretz Israel, desde a Galil. Nós desejamos a vocês Shabbat Shalom.